munido de informação, né, para poder realmente estar auxiliando, né, e orientando os nossos usuários. Ó, já estamos vendo aqui no chat algumas informações. Maria Lúcia colocou reduzir doenças com a prevenção. Mas alguém quer compartilhar alguma coisa, o que acha que é sobre a redução de danos? Eu vou deixar uma dúvida para martelar na cabeça das pessoas, para ver se conseguem sistematizar até o final, que seria a diferença entre redução de danos e promoção da saúde. Ótimo. Não fiquem acanhados não, tá, gente? Aqui é um espaço mesmo de compartilhamento mesmo, de saberes, de trocas, e a gente vai aprendendo juntos, tá? Então, a gente vai, ó, Wanda, você tentar amenizar algum prejuízo já instalado? Boa pergunta, Wanda. Ao longo do período a gente vai conversando. Então, vamos aí colocando o que é que vocês acham que seria redução de danos, a gente vai dialogando ao longo dessa tarde, tá certo? E olha que não existe gente certo e errado, tá? Pode passar, Mica, a gente dar um início nessa... Pronto, eu vou fazer já um pouquinho do gancho da manhã. Estou vendo que algumas pessoas participaram do curso da manhã. E hoje pela manhã a gente falou sobre prevenção combinada, né? Sobre as ISTs, né? E a prevenção combinada, a gente falou que ela tem 3 intervenções, que são as intervenções biomédicas, bem faladas por Micael e por Lucas, né? Que é a PEP, a PrEP, os medicamentos, né? Os insumos, preservativos, e a gente também falou sobre a questão das intervenções comportamentais e estruturais, né? Que são todos esses conjuntos que formam essa prevenção, essa mandala, né? Da prevenção combinada, que são essas ofertas de tecnologias para a prevenção às pessoas para evitar as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. A redução de danos é uma das estratégias que é incorporada à mandala da prevenção combinada. Veja que ela está aqui, né, presente nessa mandala, bem colorida. E ela é importantíssima para a gente poder realmente trabalhar na perspectiva também das infecções sexualmente transmissíveis, quanto às outras questões, né, na abordagem da saúde pública como um todo, né? Então, a gente vem colocando já aqui uma citação, né? Na verdade, a história da prática da saúde pública está centrada nas estratégias de redução de danos, desde a limpeza do suprimento de água até o rastreamento de doenças infecciosas. Abrams e Linus. Então, esses autores são autores já bem reconhecidos, né, da saúde pública, e eles já tinham essa perspectiva desde os anos 90, né, de que trabalhar com a saúde não significava a gente não ter doenças ou ter uma abstinência de questões, de situações, para que a gente tivesse uma saúde, né? Então, já trabalhava-se a questão mesmo da redução de riscos, de danos, né? E eles têm essa questão do suprimento de águas, porque a gente não vai ficar sem tomar água, porque a água tem impurezas. Então, a questão era evitar, tentar limpar essa água para a gente poder fazer o consumo da água com o menor risco possível de adoecimento, né? Então, também tem a questão das imunizações, que são as vacinações, para a gente também evitar doenças, né? Então, trabalhar na perspectiva dessa redução de danos é realmente não trabalhar na perspectiva de uma abstinência, né? Um comportamento ideal, que a gente busca um comportamento ideal de saúde, né? Mas sim de redução de riscos e danos, tá? Então, a gente já vem colocando também, né, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, né, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, ó, bem importante essa questão, redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário das ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Isso é da Constituição, né, de 88, que a gente vem colocando a saúde como um direito, né, de todo mundo,
e um dever do Estado de prover essa saúde, tá? Então, a gente não diz que, tipo, a gente vai livrar as pessoas, né, de um adoecimento, mas sim de que, por meio das políticas públicas, né, pela política de saúde, a gente vai visar, sim, uma redução desse risco e desse agravo da saúde, tá? Não, redução em risco da doença. Passar. Aí, pronto, só faz aí. E aí, eu também queria que vocês pudessem dizer, né, vocês podem falar pelo microfone também, ou colocar no chat, o que é que vocês acham, por que que as pessoas usam drogas, né, substâncias psicoativas, por que essas pessoas consomem drogas? Deixa eu olhar aqui o chat. Nazaré colocou aqui, né, da redução de danos, para reduzir os riscos à saúde, o indivíduo tenta administrar o uso de substâncias psicoativas, por exemplo, de forma controlada. Isso, Nazaré. Renata colocou também um exemplo, a seringa descartável para usuários de drogas injetáveis. Fernanda, né, ações que visam minimizar consequências adversas. Vânia também, né, seria tentar amenizar algum prejuízo já instalado. E por que que vocês acham que as pessoas usam drogas? Maria Lúcia colocou aqui, né? Por causa do vício incontrolado. Mais alguém? Por fuga, né? Viviane. Saudade, né? Micael colocou. Dor. Mais alguém? Quer comentar? Transtornos mentais, isso. Então, basicamente, né, as pessoas usam drogas por diversos fatores. Então, são fatores diversos, né? Então, realmente, como colocaram aqui, né, por questão de sentimentos, de dor, né, por questão de busca de prazer, né, e também vai ter o prazer associado, né, a questão de curiosidade, influência de pessoas, de amigos, né, de familiares, como uma válvula de escape, né, como colocou aqui Viviane, né, uma fuga, né, de uma realidade que pode ser que seja enfrentada ali naquele ambiente que ele se encontra, né, por uma interação social. Então, como eu falei, influência de amigos, estar interagindo com as pessoas, no ambiente que você trabalha, né, então, e aí, a partir disso, né, de todas essas questões de alívio de sofrimento, de dor, né, todos esses fatores que estão relacionados, as pessoas podem desencadeando depois esse hábito e a dependência, né, pelo uso da droga, né. Então, vai interagir muito essa perspectiva de aonde a pessoa está inserida, né, aí tem aqui, vamos ver as setinhas, a pessoa ali, né, o seu jeito de ser, a sua história familiar, e aí o contexto social que essa pessoa está inserida, né, então, os valores que ela construiu ali com aquela família, com aquele grupo, né, as leis que são estabelecidas naquela rotina, né, de como ela se vê naquela comunidade, tudo isso vai interferir. Essa história, esse contexto social também é bem importante. Por que que as pessoas podem estar usando, consumindo drogas, né? E a partir desse contexto, né, desse contexto social, desse contexto familiar, as pessoas também podem fazer uso de diversos tipos, né, de droga, de qualquer substância que pode ser lícita, pode ser ilícita, né. Então, consumir um medicamento, né, que é lícito, mas também que você vai ter uma dependência desse medicamento, vai ser uma forma de você também, né, por causa daquele histórico que você vive, né, daquela relação que você está construída, é uma droga. Então, o álcool também, que é lícito, né, o cigarro, mas também tem as drogas ilícitas, né? Então, a Café, maconha, crack. Pode falar, Micael. cafeína. Cafeína, importantíssimo trazer também essa questão, né? Que a gente consome livremente, né? Mas muitas pessoas já se tornam dependentes da cafeína, né? Também trazem prejuízos para a sua vida, para a sua rotina diária, né? Então, da forma como você está inserido, né? Na sua família, na sua comunidade, né? Na rotina que você estabelece com aquele ambiente, as pessoas podem usar diversos tipos de droga, né? Sendo ele lícito ou ilícito.
e trazendo realmente para a sua vida diversos fatores que possam contribuir para essa dependência, tá? E aí eu trouxe, né, a gente trouxe para vocês esse relatório mundial sobre drogas de 2025. Ele faz essa análise a nível mundial mesmo, de como as pessoas estão consumindo drogas a nível no mundo, mas assim, quais são as mais utilizadas também, tá? Então, traz também esse relatório os prejuízos, né? Porque esse consumo de drogas, né, de forma também que muitas são ilícitas, trazem a da perspectiva de questões sociais envolvidas, né, da criminalidade, né, esse agravamento de problemas, né, problema de saúde também a nível mundial. Então, eu já coloco aqui algumas informações, 316 milhões de pessoas usaram alguma droga, e ele já exclui nesse número o álcool e o tabaco, que é o cigarro, né, que já são drogas lícitas, ele já excluiu para dizer que 316 milhões de pessoas no mundo usaram algum tipo de droga em 2023, né, e com 6% da população entre 15 e 64 anos. Então, os jovens já se inserem, né, de forma muito cedo, cada vez mais cedo são inseridos nesse mundo do consumo e da dependência de alguma substância, tá? E 244 milhões de usuários com a cannabis, que seria a maconha, ainda é a primeira droga mais consumida a nível mundial, tá? Segundo vem os opioides, né, que são medicamentos também, que pode ser o tramal, pode ser fentanil, né? E aí são medicamentos também que é para controle da dor, mas muitas pessoas acabam realmente se tornando dependentes. E até um dado importante, né, que tem alguns países no mundo que é proibido o Tilenol, né? Então as pessoas usam muito os opioides para controle da dor. E com isso é um medicamento que também causa uma dependência mais rápido, né? Então as pessoas se tornam mais dependentes dessa medicação. As anfetaminas, cocaína e o êxtase. Aí, novos grupos de pessoas vulneráveis, fugindo de dificuldades, instabilidade e conflito, podem fazer esses números aumentarem ainda mais. Então, a questão social, né, as questões econômicas estão totalmente envolvidas também nesse consumo de drogas e dependência delas, né? Então, eu até estava refletindo aqui, eu não tinha visto, né, nesse relatório, mas pode ser também um gancho de que foi feito, né, esse relatório em 2025, mas com os dados de 2023, e a gente vem pós-pandemia. Então, a gente sabe que a pandemia trouxe muito agravamento social para o mundo todo, né, percas de trabalho, né, pessoas que realmente perderam seus lares, né, pessoas que ficaram, mais pessoas se tornaram pessoas em situação de rua. Então, essas situações, né, que são situações econômicas e sociais, agravam mais ainda o uso e a dependência de substâncias. Pode passar. Aí traz também nesse relatório, né, que a produção ilegal disparou 3.708 toneladas, né, de substâncias, né, a mais do que em 2022. Então, a cada ano vem uma crescente maior da produção também, né, da produção e desse consumo, né. E aí, nesse período realmente aumentou muito mais do que em 2019, não, em 2019 a 2023. Então, um aumento muito grande, né, do uso da cocaína, principalmente, né, que cresceu muito de 2013 para 2023. Então, em 10 anos, a gente teve um salto gigante desse consumo de cocaína. E aí também a gente coloca aqui, né, que embora varie muito o comércio ilícito das drogas, né, porque os grupos criminosos vêm aumentando, né, então, até esses grupos criminosos vêm percebendo que esse consumo vem aumentando e vem intensificando mais ainda esse comércio ilegal, né, a produção e o comércio ilegal. Aí tem aqui embaixo, o custo de não enfrentar os transtornos por uso de drogas é alto, mais de 500 mil de mortes e 28 milhões de anos saudáveis de vida perdidos, né, então, uma pessoa realmente que se torna uma pessoa dependente, né, de alguma substância, é uma pessoa que fica inativa, né, para a vida do trabalho, né, fica inativa para
muitas questões da sua própria autonomia de vida, né? Então, você não enfrentar, né, enquanto política pública, essa situação, a gente vai ter muito prejuízo a nível de sociedade como um todo, né? E a própria produção também de riquezas de um país, se a gente não tem mão de obra, se as pessoas estão cada vez mais adoecidas, se as pessoas, se a gente não investe na saúde, na qualidade de vida das pessoas, né, a gente vai perdendo realmente essa perspectiva de pessoas para o trabalho e para a construção da riqueza daquele país. E aí, apenas uma em cada 12 pessoas com transtornos por uso de drogas foi estimada recebido qualquer forma de tratamento por drogas em 2023. Então, a cada 12 pessoas, só uma recebe um tratamento adequado para aquela questão dela. Então, ainda a gente fala muito assim, ainda enquanto perspectiva de saúde, mas as pessoas ainda não têm muito esse olhar, né, de que o consumo e a dependência, na verdade, a dependência desse consumo, né, de drogas, é uma questão mesmo que é uma questão de saúde pública, né? Não pode ser algo individualizado, não pode ser colocado algo de forma moral, né? Ah, a pessoa usa porque ela quer, ela está usando e ela faz o consumo porque ela quer e eu vou deixar assim mesmo e pronto. Não invisto isso em questão de saúde pública, né? Não vou investir em serviços de tratamento, né? Não vou ofertar um acolhimento adequado para esse usuário no serviço de saúde. A gente não vai ofertar mais vagas de CAPs, né, de espaços de acolhimento para que essas pessoas possam ser vistas e reconhecidas enquanto pessoas que estão adoecidas, né, por uma condição, né? Então, cada vez mais a gente tem que investir na política pública, tá? De redução de danos e enxergar essa situação como um problema de saúde pública mesmo. E aí a gente vem aqui no conceito do que seria a redução de danos, né? A redução de danos é uma política pública de saúde que propõe a reduzir os prejuízos de natureza biológica, social e econômica do uso das drogas, pautada no respeito ao indivíduo e no seu direito de consumir drogas, né? Então, essa redução de danos aceita, né, que a gente fica colocando essa perspectiva da abstinência, e aí a redução de danos vem com esse novo olhar de que, bem ou mal, né, essas drogas fazem parte da nossa vida. Então, eu posso dizer aqui, tipo, que todo mundo que está aqui presente já consumiu droga, né? De forma lícita ou ilícita. Então, um medicamento que você faz uso, né? Se você consome álcool, a gente faz o uso da droga. Então, essa coisa da gente colocar um valor moral nisso, né? De que só que as pessoas, vamos dizer, um valor moral só nas pessoas que consomem a droga, vamos dizer, ilícita, não seria tão justo assim, já que todo mundo faz o consumo de drogas, de substâncias, né? Sejam elas lícitas ou ilícitas. Né? A gente não pode ignorar que isso existe, a gente não pode dizer que só é válido se a gente não consumir nada na sociedade para poder dizer que não há abuso de substância, né? Então, vem como a redução de danos, né, colocando também um conceito muito chave, que é o critério de sucesso dessa intervenção, não vai seguir essa ordem de tudo ou nada, né? Ou eu não consumo nada para dizer que eu estou bem, né? Se eu faço uso do álcool e para dizer que eu vou viver bem sem ter nenhum prejuízo da minha vida, eu não posso jamais botar um gole de álcool na minha boca. Então, a gente aceita na redução de danos que a gente pode, tipo, tomar, vamos dizer, um copinho na semana, né? Que isso não vai trazer um prejuízo para a minha vida, né? E aí a gente vai trabalhar nessa perspectiva de reduzir esses danos, né? De reduzir esses riscos à saúde, tá? E uma coisa bem interessante é sobre acolhimento à pessoa que faz uso de substância, né? Então, uma das premissas tem aqui, né, da redução de danos, é que a pessoa que faz esse uso já abusivo, ela não vai querer parar completamente, viver em abstinência, né? Ela vai querer, ela pode ter o direito também de não interromper esse uso, né? De apenas reduzi-la. E aí, isso não vai impedir, jamais, de que essa pessoa não seja acolhida, né, dentro dos serviços de saúde, né? Então, a gente precisa ter um olhar bem empático, um olhar de forma acolhedora, para identificar as demandas que essa pessoa vem trazendo para a gente, enquanto profissional, né? Para a gente poder evitar isso aqui, ó, evitar juízos de valor, evitar os estigmas e os preconceitos,
né? Evitar colocar barreiras no acesso, né, aos serviços e tratamentos de saúde. Evitar institucionalizar o processo de cuidado. Então, você acaba tirando a autonomia do usuário, né, quanto ao seu tratamento de saúde. Você acaba dizendo o que ele tem que fazer. Então, a gente também tem que evitar muito, né, esse olhar, tá? Evitar essa prática de dar conselhos, né? A gente acaba realmente tentando dizer assim, não faça isso. Conselhos que, tipo, sei lá, pode ser de forma de como a gente enxerga a vida, né? De como a gente entende também, às vezes, se a gente tem alguma religião, né? Então, a gente acaba seguindo muito nesse patamar, mas a gente precisa, enquanto profissional de saúde, trabalhar de forma ética mesmo, né? E com esse cuidado de a gente não estar interferindo, né, na vida daquele sujeito, daquele usuário, tá? Então, com essa relação também assistencialista, né, de troca, né, de esse único direcionamento de ações, que, tipo, vai ter que ser assim, da forma que eu queira, né, você tem que seguir assim, a cartilha bem planejada. Se você sair dessa cartilha, você não vai ter mais o acesso ao tratamento, né? Então, a gente precisa realmente evitar todas essas questões, tá? Essa baixa oferta de ações, falta de conhecimento da rede existente e a alta cobrança do usuário, tá? Ele também é uma pessoa que tem autonomia, né? E é um sujeito de direitos. E aí a gente precisa oportunizar essa singularidade com a valorização da história da pessoa, né? Cada pessoa vai ter uma forma diferente de enxergar a vida, ela vai vir de um lugar específico, que ela vai ter realmente, são pessoas que podem ter acesso ou não acesso, oportunidades ou não teve oportunidades, né? Então, legitimar a demanda do usuário e ofertar atendimento, tá? Uma busca ativa, ações no território, né? Interlocuções com parceiros intersetoriais é muito importante também para poder garantir um tratamento de forma integral, tá? Construir possibilidades com o usuário. Então, também tem usuários que precisam de um projeto de vida, né? São aqueles realmente que estão, vamos dizer, mais desorganizados, né? Na perspectiva também, às vezes, social, né? Familiar. E aí a gente também precisa construir com essas possibilidades, né? Promoção de autonomia, do protagonismo dele enquanto usuário, enquanto sujeito. O pacote de ofertas de ações pactuadas com os usuários, né? Respeitar o direito desse usuário, né? Com baixa exigência e alta qualidade de ofertas e serviços, tá? E aí, em 2025, a gente tem uma resolução conjunta, né? Do Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Conselho Nacional de Saúde. Foi bem importante isso, tá? Para poder enxergar essas pessoas na perspectiva mesmo dos direitos fundamentais, que são os direitos humanos, né? Então, ele coloca aqui que dispõe sobre diretrizes na promoção de políticas públicas e estratégias de redução de danos para pessoas que usam substâncias psicoativas. Então, as políticas públicas, né, de redução de riscos e danos à promoção da saúde devem se guiar pelos princípios dos direitos humanos. Então, é bem importante, né, vem trazendo esse olhar, né, porque é uma prática comum, que acho que vocês devem conhecer, que também existe já como forma de tratamento as comunidades também terapêuticas. Então, as comunidades terapêuticas têm algumas questões, né, por exemplo, ela limita o acesso do usuário à sociedade. Então, ela infringe um direito básico da vida, que é o direito à liberdade. Então, essa resolução vem dizendo isso, assim, a gente não pode infringir normas de direitos humanos, né, a gente não pode estar dizendo que a gente só vai tratar as pessoas tirando delas os direitos básicos de vida, como o direito à liberdade, né, que é um direito civil fundamental que a gente tem, né, então, assim, essa normativa vem reforçar a importância da gente garantir todos esses direitos, tá? Que o tratamento de saúde tem que estar alinhado com essa perspectiva de garantia dos direitos sociais e direitos humanos. Então, a promoção de estratégias e políticas públicas de redução de danos devem garantir acesso a cuidados e a promoção dos direitos das pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, sem qualquer forma de violação de direitos humanos. Então, em muitos lugares, a gente sabe também, a gente já viu várias vezes, né, em reportagens, ferem vários direitos humanos, como maus tratos,
né, como a questão mesmo de castigos físicos, né, então essas pessoas são obrigadas, muitas vezes, a desempenhar atividades e trabalhos exaustivos, né, então as pessoas, às vezes, não conseguem nem ter uma rotina de sono adequada. Então, isso não seria uma forma realmente de tratamento, né, isso não é uma forma de cuidado em saúde, né, isso está ferindo normas básicas do direito à vida, do direito humano. Então, aqui coloca, a promoção de estratégias e políticas públicas de redução de danos são práticas reconhecidas no SUS, pelos organismos internacionais e pela perspectiva constitucional de redução de risco à saúde das pessoas, não podendo, assim, serem criminalizadas. Uma coisa bem importante que essa resolução também traz, porque antigamente na nossa história, né, da saúde no Brasil, houve situações dessas, né, de criminalizar ações profissionais. Então, quando a redução de danos foi incorporada no Brasil, né, em 89, mais ou menos, foi uma das primeiras práticas de redução de danos no Brasil, foi na cidade de Santos, em São Paulo. Foi uma estratégia foi quando começou mesmo esse boom, né, do HIV, da infecção, né, pelo vírus do HIV. E uma das formas de prevenir, né, as pessoas a se infectar pelo HIV foi o acesso à distribuição de seringas para as pessoas que faziam uso de substâncias venosas, né, assim, injetáveis. E aí, esses profissionais que fizeram essas ações, né, de redução de danos, essa ação de promoção de saúde, eles foram presos, eles foram culpabilizados e colocados como traficantes. Então, o Brasil, né, tem isso, né, essa marca na sua história, né, uma marca terrível aí na história da saúde, de criminalizar profissionais que estavam pensando realmente em reduzir danos, né, em reduzir riscos à saúde das pessoas, colocando insumos para evitar essa infecção pelo HIV. Então, essa resolução também traz isso, né, dizendo assim, olha, a redução de danos é uma coisa que é prática reconhecida pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, e que isso não pode ser uma prática criminalizada. Pode passar. E aí, essa resolução traz, né, algumas práticas da redução de danos, tá? Que são bem importantes para a gente poder realmente ter esse conhecimento, né? Que é o tratamento e estratégias de promoção de assistência e direitos das pessoas que têm uso problemático de álcool e outras drogas, né? Causada por produtos, substâncias ou outras drogas. Acesso a informações sobre os possíveis riscos e danos relacionados ao consumo de produtos e substâncias. Desestímulo ao compartilhamento de instrumentos utilizados para consumo de produtos, substâncias ou drogas, né, que possibilitem esse acesso a esse uso seguro. Então, é isso, assim, desestimular vamos dizer, uma seringa compartilhada, né, para que a gente evite a aquisição, né, de outras doenças, de outras infecções também. Orientação sobre prevenção e conduta em caso de intoxicação aguda. Então, orientar se esse usuário, né, sabe realmente se ele está iniciando uma overdose, por exemplo, né? Que medida de segurança ele pode tomar, como ele pode solicitar ajuda, né? Acesso ao diagnóstico de infecção pelo HIV, né? E tratamento também do HIV e da AIDS. É uma forma de redução de danos. Acesso à imunização, que é a vacinação, ao diagnóstico e o tratamento das hepatites virais. A gente falou isso também pela manhã, né? Como isso é bem importante para uma estratégia completa de redução de danos e a gente pensar nessa perspectiva de integralidade, né? Da integralidade da saúde. Acesso ao diagnóstico e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, de todas as ISTs. E acesso à orientação para o exercício dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal e qualquer outros relativos à manutenção de qualidade digna de vida. Seria bem importante a gente trabalhar nessa perspectiva dos direitos humanos, direitos sociais garantidos e dignidade dessas pessoas que fazem esse uso abusivo das substâncias. A gente agora vai passar também para Micael, para ele falar um pouquinho sobre cada substância, né, e quais são esses efeitos, né, efeitos adversos, e como a gente pode também estar agindo sobre cada uma, tá?
E eu falando bem muito, o microfone desligado. Ah, também tá desligado? Ai, ai. Então, né, minha gente, queria saber, estou vendo aqui as pessoas colocando algumas coisas no chat, né, para a gente poder dar continuidade e fazer esse retrospecto realmente da prática de redução de danos. É super importante sinalizar que essa estratégia ela surge dentro do âmbito da saúde. Né? Quando a gente está estudando todo esse perfil epidemiológico a nível de adoecimento, a estratégia de redução de danos ela vem aparecer como um aspecto da saúde e especificamente da saúde pública como garantia de direito a acesso aos usuários. Mas toda essa questão das substâncias psicoativas, entendendo como drogas, claro, possui um caráter que vai para muito além do campo da saúde pública. Além do uso, eles caracterizar por uma demanda multifatorial, as intervenções também acabam se extrapolando para além do setor saúde, e hoje em dia nós observamos que é uma área também que mexe dentro da segurança pública, mexe dentro do campo social, do campo cultural, das políticas de assistência social. Então, toda essa demanda do uso de substâncias psicoativas, compreendendo essas como substâncias que causam alterações do sistema nervoso central, ou seja, geralmente para nível de euforia ou de depressão desse sistema nervoso, a depender muito do efeito que a substância psicoativa ou a interação que ela vai ter com outras substâncias que nós já fazemos uso na vida cotidiana, ou a mistura entre essas substâncias, vai ocasionar no nosso cérebro e, consequentemente, as repercussões do nosso organismo a nível de saúde, claro, dentro dessas questões medicamentosas, mas também as repercussões socioculturais e legais que também ocorrem e nós sabemos e observamos, né? Então, especificamente para falar de redução de danos, nós precisamos falar sobre algo importantíssimo, que é prejuízos relacionados ao uso dessas substâncias. O processo mais importante de acolhimento a esse usuário para a estratégia de redução de danos se tornar efetiva é o reconhecimento desses prejuízos. Por isso, quando a gente está fazendo uma avaliação do usuário que faz uso de substância psicoativa, esse processo de reconhecimento, de aparição e de observação que os prejuízos do uso dessa substância causam no seu organismo e causam nas relações sociais que ele exerce, é um fato primordial e um pontapé muito interessante para que a prática de redução de danos ela possa se estabelecer na vida daquela pessoa. Falando isso, é bem interessante que nós observemos que, por ser de causa multifatorial, por ter repercussões muito transcendentes além do campo biológico, muitas vezes o usuário que faz uso de substância e procura um serviço de saúde vai precisar de uma ferramenta que se chama projeto terapêutico singular. O PTS ele vai ser um instrumento que ele está dentro do processo de trabalho dos centros de atenção psicossocial e das unidades de saúde da família, que vão considerar a relevância que aquele usuário tem no reconhecimento de prejuízos do uso daquela substância, o papel dele nessa estratégia de inserção da redução de danos nesse componente de cuidado, o papel da equipe, o papel da família e o papel da sociedade. Por isso é tão complexo a gente trabalhar com o conceito de saúde mental coletiva, especificamente porque a gente sai da barreira do território das unidades de saúde da família e sai do território do CAPS, mesmo compreendendo que esse seria o organizador e ordenador da rede de atenção psicossocial. Entende-se essa rede que nós, falando eu lá no nosso serviço como serviço de pronto atendimento em ambulatório, também fazemos parte dessa rede. Então, os serviços porta aberta precisam acolher a crise em saúde mental. Quando houve o processo de desinstitucionalização, na verdade, está havendo o processo de desinstitucionalização, advindo da reforma psiquiátrica do final dos anos 70 e início dos anos 80, a partir do segmento do modelo italiano e implementação no Brasil, corroborando com o nascimento do nosso Sistema Único de Saúde e a garantia que a gente viu lá no início do artigo 196, 98, da saúde como direito de todos e dever do Estado. Nós compreendemos que, quando o SUS ele institucionaliza seus princípios de universalidade, equidade e integralidade, nós não podemos negar assistência à pessoa que faz uso de substância psicoativa e tem prejuízos causados pelo uso dessa substância. Então, é muito complexo para profissionais de saúde trazerem esse conceito de redução de danos quando eles vão ter que, inicialmente, se despir de seus estigmas e daquela leitura que ele tem a partir do uso da substância psicoativa e das repercussões que isso possui dentro da sociedade. Então, falar de redução de danos é a gente remeter realmente a Santos, né, aquelas pessoas que foram presas, sendo que na Europa já se fazia aquilo na década de 50 e 60, na Holanda, da distribuição de seringas para pessoas que usavam substâncias injetáveis. Então, o Brasil ele acaba sendo
muitas vezes precursor de um movimento de reforma sanitária e de reforma psiquiátrica, mas que essa reforma psiquiátrica não chega ou chega muito pouco às pessoas que têm transtornos mentais relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Se eu estiver falando muito rápido, vocês digam, viu, que eu às vezes fico parecendo uma metralhadora. Ora. Então, a desconstrução do estigma acaba se tornando um ponto fundamental para o reconhecimento de que aquela pessoa vai ser capaz de entender que o uso da substância causa prejuízos para ela, para a família, para a sociedade, para a comunidade e afins. E que existe uma rede de saúde muito deficitária, por sinal, que tem o papel de realizar o acolhimento à pessoa em uso de substância psicoativa, que nesse caso seriam os serviços de saúde todos porta aberta, especialmente e prioritariamente dentro do território daquele usuário, os serviços de urgência que são porta aberta, ou seja, todos eles devem acolher a crise em saúde mental e fazer essa rede se consolidar e se organizar dentro de um sistema que seja capilarizado a partir de instrumentos, de equipamentos que nós vamos chamar de substitutivos ao hospital psiquiátrico. Naquele filme Bicho de Sete Cabeças, a gente consegue observar, na atuação do Rodrigo Santoro, um jovem que ele é institucionalizado por conta do uso de maconha. Então, quando a gente vai observar, hoje, a partir desse processo de desinstitucionalização e constituição de uma rede de atenção psicossocial, existem equipamentos que são direcionados exclusivamente para o acolhimento às pessoas que estão em uso de substância. Todavia, a rede de atenção psicossocial, mesmo tendo o social no nome, ela acaba se consolidando e se organizando muito mais pelo viés biológico, de acolhimento à crise a partir do momento da estabilização do quadro de saúde mental ou quadro psiquiátrico de agitação psicomotora, comum nos usuários de substância quando estão em crise por abstinência, por fissura ou por uso excessivo da substância. Mas esses espaços muitas vezes não conseguem ir para o além. Quando se faz esse processo, muitas vezes, que se chama de desintoxicação da pessoa que está em uso dessa substância, depois não se consegue dar passos para a reabilitação psicossocial desse usuário, como se chama hoje em dia. Então, é uma problematização que nós, como profissionais de saúde, que estamos dentro da rede de atenção psicossocial, fazemos e tentamos compreender e realmente lutar pela compreensão de que essa reforma psiquiátrica ela não começou e terminou, ela está em continuidade, ela tem altos e baixos, teve períodos de muitos baixos, hoje há um financiamento de dinheiro público para comunidades terapêuticas, então isso acaba enfraquecendo a lógica da rede de atenção psicossocial, mas também nós não temos um fortalecimento dessa rede a partir de uma ampliação, de uma qualificação dos profissionais para acolhimento a essa crise, de uma assistência social que seja efetiva realmente na alocação de direitos para essa pessoa usuária e, sobretudo, processos de trabalho que se fundamentem para além da construção e reforço do estigma para esse usuário. Então, falando de substâncias psicoativas em específico, nós vamos conhecer aqui as principais que estão dentro do nosso cotidiano. Existe uma gama muito maior, tá bem? Mas observemos aquelas que estão mais dentro do nosso espaço, ou que já ouvimos falar, que muitas vezes acabam acontecendo o seu uso do período carnavalesco e, posteriormente, a gente vai apresentar algumas estratégias de redução de danos especificamente para cada substância. Lembrando que redução de danos ela não deve ser encarada como critério de cura, ela não deve ser encarada como um critério de que o único caminho da redução de danos é a abstinência. Pode ser, se for o desejo do usuário, mas muitas vezes não é. Observamos que o uso ele pode se dar por demanda espontânea, por uso recreativo, por uma necessidade externa, basicamente, exclusivamente o uso que ele faz de forma recreativa, pode ser uma dor, um sofrimento, socialização. Então, é uma gama de fatores que contribuem realmente para que o uso dessa substância ele seja extremamente complexo, logo depende de intervenções complexas. E a prática de redução de danos, ela vai considerar realmente que há necessidade daquele usuário, claro, se houver o desejo dele e reconhecimento dos prejuízos, que nós precisaremos intervir para que sejam minimizados os efeitos deletérios do uso daquela substância ou daquelas substâncias. Então, a primeira que a gente tem aqui é o famoso, usado por tantas pessoas, muito associado à violência, a acidentes, talvez a substância psicoativa que mais cause prejuízos financeiros para o Sistema Único de Saúde, considerando violência, entre outros fatos, que é o álcool.
terceira droga psicoativa mais consumida do mundo após a cafeína e a nicotina. Ele vai se apresentar sobre formas como cerveja, vinho, cachaça e destilados, atua no nosso córtex cerebral, lá no meio do nosso cérebro, e cerebelo, a área responsável pelos movimentos. Por isso, aquela pessoa que faz o uso excessivo de álcool fica com desequilíbrio, porque o cerebelo é responsável pelas nossas funções motoras. Então, primeira estratégia de redução de danos é o famoso se beber não dirija, que realmente acaba vindo como uma intervenção educativa dentro da redução de danos por conta do risco, por conta dessas alterações motoras que o uso de álcool pode causar e o uso mínimo de álcool, tá certo? Uma dose de álcool já pode ser suficiente para isso. Por isso, os bafômetros hoje eles estão cada vez mais sensíveis. Então, quando a pessoa usa álcool, muitas vezes se deseja relaxamento e bem-estar, desinibição e aumento da sociabilidade, reduzir a ansiedade e alterar a percepção de tempo e espaço. Em doses altas e em uso prolongado, coordenação motora prejudicada, náusea, vômitos e confusão mental, mudanças bruscas de humor e comportamentos agressivos, para comportamentos de risco como sexo sem o preservativo, direção imprudente e violência. Vamos acrescentar aqui. E a intoxicação aguda por esse álcool, né, que a gente vai chamar a famosa overdose, mas na verdade é uma intoxicação aguda, por isso dizemos que todos os nossos serviços de saúde atendem pessoas usuárias de substâncias, seja uma porta aberta, como o SAMU, ou as policlínicas com serviços de pronto atendimento, seja a unidade de saúde da família. É muito comum recebermos usuários, especialmente no carnaval, que estão com intoxicação pelo uso de álcool. Muitas vezes não de forma tão grave, mas que vão precisar iniciar ali o processo de desintoxicação. Muitas vezes, quando a gente vê um usuário de álcool no nosso serviço fazendo aquele famoso complexo B e os soros de reidratação intravenosa, estamos, na verdade, fazendo um processo de desintoxicação com aquele usuário. Porque o álcool aumenta a perda de líquido por alterar a função renal e fazer com que o nosso rim comece a filtrar muito mais para poder eliminar aquele álcool do nosso organismo. E, consequentemente, há um déficit de nutrientes, entre eles do complexo B. Por quê? Pessoa usuária de álcool crônico, ela pode vir a desenvolver uma síndrome que se chama Wernicke-Korsakoff. Essa síndrome, causada pela deficiência de vitamina B no nosso cérebro, pode repercutir com encefalite, ou seja, uma inflamação do córtex cerebral, que vai causar, entre outros sintomas, convulsões, alterações hepáticas. Então, a reposição de vitaminas do complexo B para o usuário de álcool, ela é muito importante e faz parte do tratamento e da terapêutica de redução de danos para esse usuário. Por isso, é super comum nós observarmos aquele usuário de álcool que está fazendo ingestão também contínua, além dos medicamentos, claro, de vitaminas do complexo B, tá certo? Para minimizar esses danos cerebrais e, consequentemente, as repercussões como é o caso das convulsões por uso de álcool. Então, muitas vezes nós nem imaginamos, mas o álcool é uma substância muito severa e quando o uso ele está prejudicial para o organismo da pessoa, tem repercussões sistêmicas muito graves, certo? Então, esse uso crônico pode vir com a hepatite alcoólica, ou seja, a substância é metabolizada no nosso fígado para ser excretada nos rins e, consequentemente, o excesso de álcool a longo tempo, ou seja, crônico, pode culminar com uma cirrose. Que danado é cirrose? O tecido do nosso fígado, bonitinho, lisinho, ele acaba sendo substituído a partir da sua regeneração por cicatrizes. Então, esse tecido cicatricial que aparece no fígado é o que a gente vai chamar de cirrose hepática, ou seja, aquele tecido cicatricial, ele não é viável ao ponto do órgão exercer a sua função. E o fígado é a nossa fábrica de laboratório do nosso organismo. Ou seja, ele metaboliza diversas substâncias, entre medicamentos, nutrientes e afins, passam por esse processo de metabolização do fígado para que o nosso organismo receba. Então, ele é um órgão muito importante e que, quando está prejudicado, nós teremos muitas repercussões no organismo, entre elas as hepatites, o acúmulo de algumas substâncias, consequentemente a bilirrubina, que vai provocar aquele amarelão, quando a gente está vendo a pessoa muito amarelada, que pode ser comum também nas pessoas que fazem uso crônico de álcool. A pelagra, né, quando a gente vê a pessoa com a pele toda descamada também pelo déficit de vitaminas de complexo B, aumenta o risco de câncer e doenças cardiovasculares, problemas familiares, laborais e sociais decorrentes do uso compulsivo, certo?
Então, veja o quão importante a gente está observando e o quão nós observamos nos nossos serviços. Tenho certeza que todo mundo aqui já teve a oportunidade de prestar acolhimento a um usuário de álcool na sua unidade de saúde, no seu serviço de pronto atendimento. E muitas vezes não damos o devido valor e a necessidade de intervenções e de redução de danos para o álcool. E a gente vai observar mais na frente como se dá esse processo de redução de danos. Alguma dúvida? Podemos passar? Então, vamos passar. Tabaco. Nicotina psicoativa com efeito estimulante do sistema nervoso central, presente nas folhas de tabaco, né? Aqui no Nordeste ainda temos plantações de folhas de nicotina bem bonitinhas, por sinal. Atua nos receptores nicotínicos do cérebro, afetando o humor, o foco e o sistema cardiovascular. Porque o acúmulo da substância no organismo causa o que a gente chama do endurecimento dos nossos vasos e, consequentemente, uma maior probabilidade daquele vaso se entupir. Vaso entupido, o risco maior da gente ter déficit de oxigênio nos nossos órgãos e, consequentemente, evoluir com algumas repercussões sistêmicas graves, como infarto e acidente vascular encefálico. É uma das drogas mais consumidas no mundo e socialmente aceitas, né? Já foi muito mais do que é hoje, mas é uma droga que é extremamente associada a diversos tipos de cânceres: pulmão, laringe, traqueia, brônquios, boca. Então, o que a pessoa deseja quando faz o uso do tabaco? Aumento do foco, o estado de alerta, reduzir temporariamente a ansiedade. É muito comum a gente ver até nos filmes, né? A pessoa tô ansiosa, e bota o cigarro na boca, muitas vezes até como forma de humor. Mas é muitas vezes a sensação de que a pessoa que faz uso crônico do tabaco quer, né? A diminuição da ansiedade. Sensação de prazer, diminui o apetite e relaxamento muscular leve. Consequentemente, a gente sabe que o tabaco ele é estimulante e muitas pessoas que fazem uso do cigarro, do tabaco, utilizam com o café, que também é estimulante. Então, o efeito é potencializado pelo uso das duas substâncias. Efeitos adversos inúmeros, entre náusea, tontura, aumento da pressão arterial e frequência cardíaca, principalmente nos primeiros minutos após o uso do cigarro. Diminuição da capacidade física e fadiga, porque a demanda respiratória, por haver uma diminuição daquela árvore traqueobrônquica, vai fazer com que a pessoa tenha uma capacidade respiratória diminuída, especialmente ao esforço. Então, isso pode também, no decorrer do tempo, convergir com a presença de uma insuficiência cardíaca crônica e uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ou seja, essa pessoa pode vir a ter uma bronquite crônica ou um enfisema pulmonar. O uso crônico pode ter uma dependência química intensa, com forte compulsão e dificuldade de cessação. Estratégia de redução de danos importantíssima para o tabaco. Não se fala em reduzir para minimizar o uso com relação a, se eu uso 30 cigarros dia, eu vou usar só 15. Não se entende especificamente para o tabaco que essa demanda é de redução de danos. Por quê? A prática de redução de danos para o tabaco, compreendendo os danos que a substância causa no organismo de forma extremamente grave, prega que a redução de danos específica para o tabaco está relacionada à cessação total do fumo. Cessar, parar totalmente o fumo, a partir de estratégias que são desenvolvidas pelo INCA aqui no nosso país, né, em grupos de tabagismo na atenção básica, ou em alguns casos, outrora já existiram também, em que dentro desses programas as pessoas vão ter acesso a medicamentos, a atendimentos, a terapia cognitivo-comportamental, a partir de abordagens necessárias para cessar o uso desse cigarro, e posteriormente fazer com que essa pessoa pare totalmente. Existem experiências bem exitosas com relação a grupos de tabagismo, inclusive aqui no próximo Recife. O uso crônico também pode trazer danos cardiovasculares, danos à pele, dentes e gengivas, impacto na saúde das pessoas expostas ao fumo passivo, incluindo crianças e gestantes. Hoje a gente tem também cigarros eletrônicos que têm um cheiro mais agradável, né? Então não há o fumante passivo acaba muitas vezes não se incomodando, mas de toda forma as substâncias que estão expiradas ali dentro daquele processo fazem com que aquele fumante também tenha problemas de saúde por causa do uso passivo do cigarro. E o cigarro eletrônico acaba sendo muito pior porque o cigarro normalzinho ele para, ele cessa, ele acaba
você para de fumar o cigarro. O eletrônico não, ele é contínuo. Então você acaba fumando muitos mais, equivalentemente fumando muito mais maços de cigarro do que do cigarro convencional. Cafeína. Estamos aqui só nas drogas lícitas, viu? Substância psicoativa que estimula o sistema nervoso, presente em plantas como café, chá, guaraná, mate e cacau. Atua no córtex cerebral, bloqueando receptores, o que reduz a sensação de cansaço e aumenta o estado de alerta. Quem aqui não gosta de um bom café e quem aqui não usa o termo sou viciado em café? Se não tomar café, eu terei dor de cabeça. É muito comum vermos esta expressão saída de muitos de nós, inclusive profissionais de saúde. Então, café deixa a pessoa em alerta, estimula a memória, melhora o humor e acelera o metabolismo. Quantos de nós não utilizamos café para poder estarmos em alerta e prestarmos a atenção dentro daqueles processos? Muitas vezes o café não consegue fazer a sua função que nós queremos e substituímos por uma anfetamina sem prescrição médica, famosa metilfenidato, que é a Ritalina. Então, o uso de determinadas substâncias sem o acompanhamento necessário por um profissional capacitado pode ter danos severos e até, dependendo do tipo de substância, irreversíveis, certo? A cafeína pode trazer ansiedade, insônia, cefaleia, dores de cabeça, né, desconforto gastrointestinal. O café, por ser estimulante, algumas pessoas têm um aumento da motilidade intestinal, então podem ter episódios diarreicos. Potencial de tolerância, ou seja, eu vou precisar de mais café para atingir aquele efeito que eu quero. E sintomas de abstinência que muitos de nós temos: dor de cabeça, fadiga e mau humor. Reflitamos sobre isso. Uso crônico, dependência leve, com sintomas de abstinência ao interromper o uso, insônia crônica, gastrite, aumento da pressão arterial e efeitos colaterais em gestantes, como restrição do crescimento fetal. E parto prematuro, mas é relacionada a uma altíssima dose de café, tá bom? Cogumelos, a famosa psilocibina. É uma substância alucinógena, tá certo? E perturbadora do sistema nervoso. Por isso, muitas vezes, as pessoas que fazem uso de cogumelos ou em misturas de determinados chás, ou através de rituais religiosos e afins que fazem misturas de determinadas ervas e acrescentam os cogumelos nela, podem desenvolver alucinações ou delírios que vão culminar, muitas vezes, com aquilo que chamamos de sintomas psicóticos. Atua em áreas do cérebro ligadas à percepção, emoções e consciência. Se deseja bem-estar, que a consciência passe por um processo de expansão ou pela experiência espiritual desejada, e em alguns espaços possuem efeitos terapêuticos, tá bom? Pode trazer náuseas, calafrios e desconforto físico, ansiedade, medo ou bad trip, ou seja, aquela má viagem. O meu processo de visualização espiritual não foi legal. Sensação de perda de controle de associação e confusão mental. O uso crônico não é evidência de uma dependência propriamente dita química, tá certo? Ao uso dessa substância, mas que ela causa prejuízos. O uso inadequado pode agravar quadros de saúde mental, especialmente se a pessoa já fizer uso de outras substâncias, entre elas medicamentos de uso contínuo, e pode desencadear crises de ansiedade e sintomas psicóticos em pessoas mais vulneráveis, riscos de acidentes por desorientação e comportamentos inseguros durante essa experiência do uso. Chegamos agora à famosa maconha. Talvez a droga que receba mais estudos, que receba mais críticas e que passe por um processo, digamos assim, de tentativa da descriminalização do uso e do porte de maconha, né? É uma substância psicoativa que atua como perturbadora do sistema nervoso central. Seus principais compostos, que é o THC, que é o tetrahidrocannabinol, afetam áreas do cérebro ligadas à percepção, humor e memória. É uma das drogas mais utilizadas do mundo, sendo consumida por via fumada, vaporizada ou alimentos ou extratos, né? No carnaval é muito comum vermos os famosos brisadeiros, que são os brigadeiros em qual é utilizada a folha da maconha para poder colocar dentro do seu extrato. Mas, realmente, o maior uso dela é de forma fumada. Causa relaxamento e bem-estar, alterações na percepção, aumento do apetite, riscos espontâneos e leve euforia,
e alívio de dores e náuseas em contextos terapêuticos, inclusive um dos compostos dela, que é o canabidiol, né, tem se utilizado bastante em tratamento de alguns transtornos mentais e de algumas crises relacionadas a pessoas neurodivergentes. Efeitos adversos: ansiedade, paranoia e confusão mental, boca seca, olhos vermelhos, taquicardia, déficit de memória de curto prazo, sensação de despersonalização, ou seja, de eu não me reconhecer dentro daquele espaço, e desconexão. Possível crise de pânico e mal-estar emocional. O uso crônico pode trazer uma dependência psicológica, especialmente em usuários frequentes. Isso aqui a gente precisa fazer um adendo, porque essa demanda da dependência da maconha, ela ocorre de forma muito mais específica nas pessoas que iniciam o seu uso de forma mais precoce, ali no início da adolescência, inclusive com déficit cognitivo, já provado. Uma síndrome amotivacional, ou seja, aquela pessoa que está amorriada, sem motivação. Queda de interesses por atividades, dificuldades cognitivas em adolescentes com uso precoce, aqui que eu falei, e risco de desenvolvimento de transtornos psicóticos em pessoas mais vulneráveis, claro. Né? Isso não quer dizer que não aconteça especificamente só com a maconha, mas com várias substâncias psicoativas, inclusive medicamentos. Aqui, a gente tem uma seda nova e a gente tem aqui o que a gente chama de piteira, ou seja, para que essa seda, quando chegada ao seu final durante o fumo, não queime a boca do usuário. É uma estratégia de redução de danos. Por quê? Boca queimada com lesão ativa e aberta é uma porta para infecções, inclusive infecções sexualmente transmissíveis e outras infecções transmitidas pelo beijo, gotículas e afins. Loló, famoso loló utilizado no carnaval. Fazer loló é super fácil. Éter mais clorofórmio. É substância inalante, ou seja, ela vai pela boca, e elas vão ter um efeito depressor do sistema nervoso central. Atuam rapidamente no cérebro, então o efeito do loló é muito rápido, por isso as pessoas usam com muita frequência e usam de forma muito, vamos dizer assim, não é estratégica, mas é de forma muito consecutiva. Isso. Afetando a coordenação motora, a percepção e o julgamento. Inclusive, algumas pessoas fazem uso dessa substância e ingerem por via oral essa substância, causando queimaduras no trato digestivo e respiratório, especialmente em estruturas da boca, faringe, laringe, esôfago e estômago, que é muito sério. Então, inclusive, até a orientação para o uso correto dessa substância faz parte de uma estratégia de redução de danos. Causa um relaxamento e uma desinibição, alteração sensorial e leve excitação, isso é muito comum no carnaval, inclusive as pessoas fazerem uso concomitante de loló e maconha, alívio dessa ansiedade momentânea e tem como efeitos adversos tonturas, náuseas e vômitos, falta de coordenação motora e fala arrastada, perda de consciência ou desmaios, danos no sistema respiratório e nervoso e crises convulsivas e risco de morte súbita por parada cardíaca. Ele pode trazer uma hiperestimulação do miocárdio, que é o nosso músculo cardíaco, e, consequentemente, evoluir com taquicardia, ou seja, uma aceleração daqueles batimentos cardíacos, que em determinado momento e quantidade de batidas pode evoluir com uma parada cardíaca. O uso crônico e dados associados, danos permanentes ao cérebro, fígado, rins e pulmões, redução da memória, atenção e capacidade de aprendizado, dependência psicológica e sintomas de abstinência, agravamento de quadros psiquiátricos e sociais e maior risco de acidente. Nessas substâncias que elas são inaladas e aspiradas, também é muito comum ver pessoas no carnaval utilizando o gás de buzina, aquela buzininha que você aperta e ela sai um barulhinho, e o lança-perfume. Cocaína, droga cara. Cocaína é uma substância psicoativa com efeito estimulante também no nosso sistema nervoso, bloqueia a recaptação de dopamina, norepinefrina e serotonina. Ou seja, a gente vai ficar muito eufórico, certo? E alerta. Os efeitos dela: euforia intensa, melhoria na concentração, redução da fadiga e aumento na disposição e aumento do desejo sexual. Pode vir a causar ansiedade, paranoia, irritabilidade, aumento da frequência cardíaca, suor excessivo, náuseas e tontura, enjoo e perda de apetite e o risco maior de infarto, convulsões e acidente vascular encefálico. Cocaína, ela é uma droga aspirada pelo nariz.
Então, aquele pó ele pode causar danos bem interessantes no septo nasal, tá certo? Com feridas, ou seja, porta de entrada para infecções, inclusive pessoas que têm uso crônico da cocaína perderem a região da cartilagem do septo nasal, ela ser totalmente aberta. Por isso é importante para a pessoa que usa cocaína fazer lubrificação dessas vias aéreas com soro fisiológico. Pode ter alterações de humor, prejuízo social, financeiro, porque é cara, e familiar. E maior risco de transmissão de ISTs, especialmente ao uso compartilhado, e pelos efeitos que ela causa no organismo, as pessoas elas podem vir a ter relações sexuais sem os devidos cuidados de prevenção combinada. LSD, ácido lisérgico dietilamida, o famoso doce. É uma substância psicoativa com efeito perturbador, muitas vezes alucinógeno, tá certo? É uma droga extremamente potente. Esse doce é utilizado colando na língua ou no céu da boca para esperar que os efeitos dele ocorram de forma muito rápida, por ser regiões de absorção relativamente rápidas, maior do que a via oral, e traz alterações intensas de percepção, ou seja, pode vir aos efeitos de alucinação. Alterações visuais, você vê cores diferentes, é muito famosa como droga da balada, mudanças de percepção do tempo e do espaço, sentimentos de conexão com o mundo ou o universo e ampliação da criatividade. Efeitos adversos, ansiedade, confusão, paranoia, crises de pânico, bad trip, náuseas, taquicardia, sudorese, dificuldades para se comunicar ou se orientar, e o uso excessivo pode vir a causar uma intoxicação exógena ou overdose. Persistência de alterações perceptivas com o uso crônico, desencadeamento de quadros psicóticos, desorganização cognitiva temporária, ansiedade persistente em alguns usuários, possibilidade de episódios dissociativos duradouros. O LSD não é associado à dependência clínica clássica, mas pode gerar uso problemático em contextos específicos. Por quê? Ela também é uma droga cara. Então, não é todas as pessoas que têm acesso, e muitas vezes o LSD é utilizado como aquilo que eu falei, a droga da balada, em locais muito específicos para públicos muito específicos. O êxtase ou MDMA, que também é uma anfetamina, é a famosa bala. O MDMA é uma substância psicoativa com efeito estimulante psicodélico, atua no sistema nervoso central. Diferentemente do LSD, que é o doce, que ele é colado na cavidade oral, a bala ela é ingerida, ela é por via oral. Ela vai promover alterações muito semelhantes ao LSD, certo? E vai ser consumida em comprimidos, esses aqui bonitinhos, sempre coloridinhos, parecendo aqueles remédiozinhos ou balinhas, docinhos de antigamente. Causa euforia e bem-estar, aumento da empatia e do afeto, facilita a comunicação, estimula a dança e a socialização. Ela é conhecida como a droga da socialização, tá certo? Especialmente aquela pessoa que é muito tímida, recebe aquele MDMA, aquele êxtase, para poder se soltar nos espaços. Causa náuseas, trismo, que é a mandíbula endurecida, visão turva, aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial, desidratação ou o corpo pode aquecer bastante, que é a hipertermia. Insônia, perda de apetite, ansiedade, paranoia, riscos de colapso térmico e convulsões em ambientes muito quentes. Baixa da serotonina e depressão nos dias seguintes, porque baixou esse neurotransmissor. Tolerância rápida, ou seja, eu vou precisar de mais doses para poder ter o efeito desejado. E isso é lucrativo. Possível neurotoxicidade com uso frequente, ou seja, alterar o sistema nervoso central. Você pode evoluir também com convulsões, tá certo? No uso do êxtase. Risco aumentado de adulterações com outras drogas perigosas. Danos hepáticos, ou seja, no fígado, cardíaco, no sistema nervoso central, e problemas de sono e memória no uso continuado. Ele é mais barato do que o LSD. Crack. Crack nada mais é do que a cocaína reorganizada para o seu uso. O crack ele é muito mais barato do que a cocaína. Uma pedra de crack custa 2, 3, 5, até 10 reais, vai depender muito do fornecimento. Só que o crack é uma droga que o efeito passa muito rápido. Então, é muito comum a gente observar as pessoas que fazem uso de crack terem uma compulsão por esse uso e usarem 30, 40, 50, 60, 70 pedras de crack no dia. E é uma droga que ela culmina com uma dependência de forma muito rápida, certo?
E a pessoa que faz uso de crack, ela vai ter um pico muito forte de euforia e um pico depois de queda muito rápido, combinando com a depressão. Então, faz com que aquele usuário queira novamente, de forma muito rápida, fazer uso da substância para não vivenciar aquele sentimento melancólico de humor deprimido. Então, ele traz uma sensação intensa de euforia, aumenta a energia, reduz o sono e a fome, por isso é muito comum observarmos pessoas que usam crack bastante emagrecidas. Então, uma das formas de reduzir danos para a pessoa com crack que usa crack é a orientação e o estímulo à alimentação e uso de água de forma contínua. Essa pessoa vai ter ansiedade, paranoia, insônia, taquicardia, suor excessivo, que é a sudorese, tremores, perda de apetite. Tremor é muito comum também na abstinência, tá certo? Do uso de crack. Perda de abstinência e emagrecimento acentuado, psicose induzida pela substância, ou seja, alucinação e delírio. Delírio, você está dentro de uma situação que é montada, ou seja, o delírio é como se você estivesse participando de um espaço teatralizado que não existe. E a alucinação é quando você vivencia sentimentos sensoriais. Por exemplo, você escuta coisas, você vê coisas, você sente coisas, sem necessariamente estar participando de um espaço que seria aquela teatralização que a gente chama do delírio. Mas ambos são sintomas que combinam com a psicose. Risco de infarto e acidente vascular encefálico. O uso crônico pode ter uma compulsão intensa, lesões pulmonares e nos lábios. Por isso, as pessoas que fazem uso de crack, elas fumam muitas vezes através de um cachimbo. E para fazer o uso da substância, ela precisa se desmanchar, essa pedrinha, então ela precisa ser esquentada. Quando essa substância é esquentada e ela é inalada, fumada, aquele cachimbo, ou muitas vezes até uma lata de refrigerante, de cerveja que a pessoa usa para fazer a ingestão da substância, causa queimaduras na boca. Na mesma lógica lá, quando a gente falou do cigarro de maconha, que vai virar porta de entrada para outros micro-organismos. Pode ter danos vasculares graves, não só cardiovasculares, mas todos relacionados a venosos e arteriais, vulnerabilidade à violência urbana, estigmatização e exclusão social, tanto que se constituiu a história da Cracolândia, né, do espaço em que as pessoas iam para realmente fazer uso de substâncias psicoativas, não especificamente só o crack, e aumento de risco de infecções. Então, o usuário de substância psicoativa, principalmente o usuário que faz uso coletivo dessas substâncias, precisa ser testado para ISTs. O teste rápido de ISTs é uma alternativa de prevenção combinada, porque a gente tem acesso ao diagnóstico e consegue instituir tratamento. Heroína. Heroína é uma droga injetável. Não é muito comum nós observarmos o uso dela por aqui no Carnaval, mas especificamente as drogas injetáveis, elas são um símbolo por serem o grande início das práticas de redução de danos, porque as pessoas fazem uso de forma concomitante e com compartilhamento de seringas. Então, foi um dos grandes nichos pelo qual houve uma disseminação do HIV lá no final dos anos 80. É uma droga bem potente, tá certo? Porque ela tem alívio da dor e da ansiedade. Ela traz um calor para o corpo, então espaços frios locais, principalmente países de clima mais frio, há um grande consumo de heroína, mas que pode vir a causar sonolência, náuseas, depressão respiratória, confusão mental e também tem um altíssimo risco de intoxicação exógena, que é a overdose. Por quê? Como o uso dela é intravenoso, é por seringa, a absorção e distribuição dela no organismo é muito mais rápida do que por drogas fumadas, por drogas ingestas por via oral ou sublingual. Tem um risco imenso de dependência, tá certo? Quadro de abstinência severo, risco de infecções, HIV e hepatites, principalmente hepatites, tá certo? Quem estava hoje na formação pela manhã viu que a hepatite B pode passar até 7 dias em instrumentos perfurocortantes, diferentemente do HIV, que fica até 1 hora. Só que as pessoas que fazem uso compartilhado em espaços de socialização, muitas vezes não se obedece esse tempo para compartilhar a seringa, né? É feita de forma quase que concomitante entre os sujeitos. Pode ter colapso da veia com abscesso, ou seja, vai ter uma infecção, inflamação ali naquela pele onde foi feita a administração daquela substância, ter uma overdose fatal por parada e ter um impacto muito grande na vida social. Ketamina, a droga dos hospitais e dos profissionais de saúde.
Muita gente aqui já ouviu falar na Queta, no K. Droga muito utilizada no chemsex, que é o sexo químico, por ela dar efeitos maiores de prazer às pessoas que fazem uso, tá certo? Ela causa uma ação depressora no sistema nervoso central, interrompe a comunicação entre os neurônios e provoca efeitos como anestesia. Por isso, é um medicamento que é utilizado nos processos de indução anestésica de pacientes graves. Todavia, com doses totalmente calculadas e reguladas de acordo com o perfil daquele sujeito. Se traz relaxamento e desconexão com o corpo, altera-se a percepção do tempo, visões oníricas e introspecção, ou seja, você vê coisas que não existem. Euforia e distanciamento emocional. Pode causar náuseas, perda de coordenação e fala arrastada, confusão mental, dificuldade de urinar para quem faz uso crônico, ansiedade, delírios. Em doses muito altas, ela vai causar o efeito K. Ou seja, a pessoa fica com o corpo paralisado, fica com alucinações e a sensação de que está morta ou está morrendo. O uso crônico pode trazer lesões na bexiga, que é a famosa cistite por ketamina, isso é muito comum. Comprometimento da memória, aumento da tolerância e compulsividade no uso, queda da pressão e arritmias e vulnerabilidade a acidentes durante os efeitos, danos em contextos sociais e relacionais. Opioides, vários países, eu deixei a foto da ketamina, rapaz, aqui, mas ketamina não está no grupo dos opioides, não, viu? Ketamina é nos anestésicos. Os opioides vão estar aqui os famosos codeína, tramal, e o bem forte que as pessoas usam, que o nome foi embora, alguém me relembre, pelo amor de Deus. De 10 miligramas. Morfina. Essa mesma. São medicamentos extremamente potentes, tá certo? Os opioides, e em determinados países em que não é permitido o uso de paracetamol ou de pirona ou ambos, é muito comum que se faça o uso de opioides. Então, uma estratégia de redução de danos desse país é a distribuição de canetas de naloxona, que é o antídoto para esses opioides, tá certo? Existe até projetos na Europa do TNH, Take Naloxone Home, de pegar a naloxona para levar para casa, para, em momentos em que houver essa presença da intoxicação por opioides, ser feita já a administração do antídoto, que é a naloxona, tá bom? Então, pode causar diversas coisas, além da euforia e bem-estar e da analgesia potente. São medicamentos, é uma classe de substância que causa dependência de forma muito rápida. É muito comum nos nossos serviços vermos pessoas chegarmos nas unidades e dizer: minha dor só passa com morfina, minha dor só passa com tramal, tá certo? Mas é um medicamento que precisa de muita vigilância, tanto que é um medicamento de alta vigilância, tá certo? Ele pode ter uma depressão respiratória, então é muito comum que aquela pessoa possa evoluir com parada da função respiratória. É muito comum quem faz uso de tramal ou morfina ter constipação. Pode ter uma contração dessas pupilas, que a gente chama da miose, ter coceira e confusão mental. Causa dependência muito rápida. A tolerância quer dizer que eu vou precisar de mais opioide para poder alcançar aquele efeito desejado. A abstinência é muito séria, é muito semelhante à pessoa que está com abstinência de álcool. Pode ter alterações endócrinas e no metabolismo, tá bom? Alguém falou aqui alguma coisa. Nas emergências, perdeu o critério. Verdade, muitas pessoas estão vindo nas emergências atrás de opioides com a sinalização de que é o único medicamento que passa a sua demanda de dor. Muitas vezes uma cefaleia. Pode causar imunossupressão por enfraquecer o sistema imunológico, ou seja, as nossas defesas estarão fragilizadas, facilitando infecções e danos sociais e mentais imensos. Eu acho que essa é a última substância. Para encerrar as substâncias, a gente traz aqui os famosos benzodiazepínicos. Quem nunca viu alguém atrás de um clonazepam 2 miligramas, porque o de 0,5 é muito fraco? Né? Benzodiazepínicos são substâncias que diminuem a atividade no sistema nervoso, tá certo? Muitas vezes com a necessidade de minimizar um episódio ansioso, ou seja, ele pode causar ansiólise, pode induzir o sono, relaxar a nossa atividade muscular, tem ação anticonvulsionante muito potente, tá certo? A gente observa muito o uso do diazepam como critério, muitas vezes, de primeira escolha durante a crise convulsiva, e pode causar amnésia.
Lembrando que benzodiazepínicos, eles podem, com o uso de apenas 30 dias, já causar dependência. Por isso, a sua venda é na prescrição lá no receituário de controle especial, acho que é da portaria 344, porque é uma substância altamente dependente e muitas vezes bem disseminada, vendida de forma clandestina, acesso muitas vezes facilitado, pedir a vizinha. Muito comum vermos essa distribuição aí, esse comércio clandestino de benzodiazepínicos, né? Os pães são os nossos benzodiazepínicos e a redução de danos dele é bem complexa muitas vezes porque o uso se torna dependente, precisa-se de profissional, médico farmacêutico, para poder organizar o desmame desse medicamento, que muitas vezes vai ser feito com um outro benzodiazepínico de meia-vida maior, para poder fazer com que haja uma diminuição da ingesta da potência daquele medicamento. O uso crônico pode ter uma dependência, como a gente já sinalizou, ter a síndrome da abstinência, inclusive com risco de convulsões, por ser medicamentos que atuam literalmente na diminuição da atividade do sistema nervoso, o embotamento afetivo, ou seja, aquela pessoa fica com uma baixa de humor muito severa, sem dar razão necessária às coisas que deveriam ter. E aumento do risco de demência em idosos. Muitos medicamentos precisam ser bastante organizados quando vão ser prescritos para idosos, considerando a sua menor função hepática, função renal, a polifarmácia, que aqueles idosos já fazem uso de outros medicamentos, e as repercussões sociais também do próprio envelhecimento. Aqui, que a gente vai mandar para vocês, é uma tabelinha que tem o cruzamento entre a periculosidade da administração da ingestão conjunta de substâncias psicoativas. Por exemplo, álcool. Álcool e cocaína possuem, tá vendo que aqui quando eu cruzo o álcool com a cocaína, a gente tem um uso muito perigoso, ou seja, dos efeitos da cocaína serem potencializados pelo uso de álcool. Vamos para outro exemplo de baixo risco. Maconha e tabaco possuem um baixo risco, mas possuem efeitos aumentados, tá certo? Das substâncias, mas que não necessariamente, se a pessoa não possuir fatores de risco, venha a causar efeitos deletérios de forma mais expressiva, como a mistura, por exemplo, de crack e êxtase, certo? Isso aqui é bem interessante para a gente ter ciência, porque lembra quando a gente fala das ISTs, que muitas vezes as pessoas vão ter outras ISTs associadas e não apenas uma? O uso da substância é muito parecido. Dificilmente a pessoa, especialmente nos espaços de carnaval, vai fazer uso exclusivo de uma substância. Se for uma pessoa que faz uso de álcool e vai usar outra substância, o álcool é muito comum ter uso durante o carnaval. Então, se ela vai fazer outra substância, ela já vai estar realizando uma combinação de substâncias, certo? Então, se ela faz o uso de álcool com cocaína, com crack, com ketamina, heroína ou inalação de outras substâncias, como é o caso do loló, a gente vai ter um risco muito perigoso dela ter efeitos deletérios no organismo, inclusive evoluir com intoxicação ou com parada cardiovascular e afins. Orientações para o território. Chegamos nas nossas atividades de redução de danos. A redução de danos, ela passa principalmente pela informação. A principal estratégia de redução de danos é a educação em saúde. Por quê? A orientação, ela auxilia muito. Então, o usuário que está empoderado, mesmo que ele deseje fazer uso da substância, mas se compreender estratégias de redução de danos, ele vai minimizar os efeitos daquela substância do seu organismo. Então, lembramos que, como sinalizamos, a redução de danos ela não vai ser uma estratégia que faça com que a pessoa pare ou cesse o uso. Pode acontecer. Mas vai ser uma questão paulatina e que a gente quer minimizar os efeitos da substância no corpo da pessoa. Muitas vezes pode ser a estratégia de redução de danos, o divisor de águas daquele usuário que chega na nossa emergência com overdose. E aí, tudo bem? Colocamos nos copos dicas para reduzir os danos que o álcool pode causar no nosso corpo.
cuidados nas misturas, use camisinha. Isso aqui é para o usuário, tá certo? Por isso a gente não coloca preservativo para ficar mais fácil do usuário compreender. Beba água, se beber não dirija, não tome remédios à base de paracetamol. Por quê? O paracetamol é um medicamento hepatotóxico, isto é, pode causar toxicidade no nosso fígado, e o álcool também é uma substância tóxica para o nosso fígado. Então, a combinação deles ela pode ser muito mais prejudicial ao fígado do que isoladamente. Beba água. Sempre que tivermos dúvida em orientar uma estratégia de redução de danos para um usuário, falemos para ele: beba água. A água vai ser o nosso solvente universal, substância que vai diluir outras substâncias. Então, a presença de água ajuda a minimizar efeitos, principalmente no caso do álcool, né? Se a gente fizer a combinação de uma dose de álcool para do meio litro d'água, nós teremos uma minimização daqueles efeitos, inclusive sendo a água hoje o melhor tratamento comprovado a partir de evidência para as famosas ressacas, né? O kit álcool, o kit de ressaca não existe. Sobre maconha, aqui a gente tem os efeitos os quais já falamos, e reduzir danos para ela é usar na presença de pessoas de confiança, usar sedas e não qualquer tipo de papel que pode vir a causar uma queima da mucosa oral, beber água, alimentar-se, não segurar a fumaça, porque ela acaba passando mais tempo no organismo, diminuir o consumo e procurar ajuda em caso de mal-estar. Para o êxtase e LSD, temos aqui o êxtase, a bala, e o LSD, o doce. Não fazer uso desacompanhado, isso é super importante por serem substâncias utilizadas muitas vezes em festas, né? Então é preciso ter acesso a pessoas de confiança, beber água e alimentar-se, evitar o uso junto a outras drogas, não usar junto com álcool, porque potencializa o efeito, que a gente viu lá na tal de sabelinha. Descansar o corpo após o uso, procurar ajuda em caso de mal-estar. Drogas inaladas, cola de sapateiro, a gente vê de forma muito recorrente, tine, éter, cloroformo que se transforma no loló, acetona, lança-perfume, gás de buzina. Então, ideal não fazer uso próximo a locais perigosos, principalmente porque algumas dessas substâncias elas são inflamáveis. Então, além de você ter os efeitos deletérios das substâncias, você pode sair com queimaduras. Beber água, alimentar-se e evitar esforço físico por ela causar uma diminuição da força muscular, e procurar ajuda em caso de mal-estar. Crack, beber bastante água e comer, por favor. Crack acaba com a nossa fome. Não fumar em latas de alumínio, considerando também a toxicidade do alumínio quando é esquentado. Tentar substituir por drogas de menor dano. Então, muitas vezes nós vemos na literatura a oferta da maconha para pessoas que são usuárias de crack para tentar diminuir os efeitos nocivos ao nosso corpo. Usar preservativos em caso de relações sexuais, inclusive sexo oral, que também é sexo. Cocaína, lavar o nariz com soro fisiológico ou água após o uso. Usar canudos de plástico para o uso. Não compartilhar canudos com outras pessoas, beber água e alimentar-se, não misturar com álcool, que o efeito também é potencializado, procurar atendimento em caso de urgência e mal-estar. Muita informação, né, minha gente? Vocês querem falar alguma coisa? Mas isso aqui vai tudo para vocês, e para quem quiser ler mais um pouquinho, vai a apresentação, vai um monte de documento normativo. Aqui é importante que a gente fale que o acolhimento às pessoas que usam substâncias psicoativas, drogas, elas têm uma rede de atenção psicossocial, aqui tem um folder do Ministério da Saúde, do Departamento de Saúde Mental e Outras Drogas, que é o DESMAD, que fala um pouquinho da rede de atenção psicossocial e o que constitui essa rede, né? Que rede de atenção psicossocial não é só CAPES. Muito pelo contrário, o CAPES auxilia na ordenação dessa rede, junto com a Unidade de Saúde da Família, mas ele é especialmente um espaço sinalizado para a crise de saúde mental. Então, o ideal era que a pessoa chegasse ao CAPS apenas em crise, na estabilização ou desintoxicação, essa pessoa fosse reinserida no território para cuidado continuado de saúde da família. Tem alguma pergunta aqui que alguém pediu? Wanda Maria. Mesmo com a existência de fatores que encaminham a determinada dependência, o fato de achar que não se tornará dependente interfere? Sim, com certeza. O que a gente vai ter na literatura, muitas vezes, é que essa dependência ela não vai dar-se forma especificamente química, tá certo? A gente fala muito em dependência química, mas não é o termo
que se faz de forma genérica para as pessoas que usam substância. Por exemplo, existe uma forma de dependência que eu acho que se encaixa muito aí, que é a dependência comportamental. Ou seja, determinadas situações me fazem utilizar aquela substância psicoativa. Por exemplo, a cocaína sempre após relações sexuais. Eu posso compreender que eu não sou um dependente químico daquela droga, mas eu possuo uma dependência comportamental que está associada sempre a quando eu tenho relações sexuais fazer uso daquela substância. Então, isso vai interferir muito em estratégias, inclusive de redução de danos. Por quê? Lembre que a gente instituir estratégias de redução de danos, a pessoa que faz uso da substância precisa reconhecer que ela causa prejuízos. Então, alguém colocou lá no início da nossa formação que redução de danos é para algo que já está instalado. Sim. Diferentemente de promoção da saúde, que é a problematização que eu fiz no início. Né? A promoção da saúde, ela não necessariamente vai se instituir dentro de estratégias que vão se organizar por aquilo que a pessoa já tem. Ela muitas vezes faça exercício físico para você não infartar. Se você faz uso de cocaína ou crack, a possibilidade de você infartar é muito maior do que se você não faz exercício físico, que é uma estratégia de estimular a promoção da saúde. Então, eu preciso reduzir os danos daquela pessoa que faz uso de crack e cocaína, porque ela já está dentro de um cenário que faz uso de uma substância que pode provocar aquele efeito deletério. Então, por isso, quando a gente trata de cuidado à pessoa usuária de substância, ele vem dentro de uma complexidade muito grande. Né? Não é apenas a gente instituir uma prática de cuidado para aquela pessoa. Passa muito também pela necessidade daquele sujeito se reconhecer como pessoa que usa uma substância e que essa substância tem causado prejuízos para ela, não necessariamente físicos, mas também sociais, emocionais e afins. Então, a rede de atenção psicossocial hoje é o arranjo que a gente tem dentro do Ministério da Saúde e também no município do Recife, que se organiza para poder compreender e auxiliar as pessoas que estão com algum tipo de sofrimento dentro do âmbito psicossocial, desvinculando o hospital psiquiátrico dessa estratégia de institucionalização. Então, os CAPs, como espaços de atenção à crise, as UPAs e unidades de saúde da família como portas de entrada, inclusive o que é preconizado hoje a nível de normativa do Ministério da Saúde é que usuários de substância de caráter leve e até, em alguns casos moderados, fossem acompanhados no âmbito da unidade de saúde da família, mas o que nós vemos hoje é realmente o acompanhamento dessas pessoas nos CAPs, quando chegam a acessar o serviço. Serviços residenciais terapêuticos são para pessoas com transtornos mentais, não necessariamente pelo uso de álcool e outras drogas, certo? Essas residências serão para pessoas que não têm possibilidades de se reinserirem na sociedade por não terem família ou acompanhamento do Estado propriamente dito como tutela para essas pessoas, então elas vão ficar morando nas residências terapêuticas com apoio de profissionais cuidadores para auxiliar nessas atividades da vida diária. O programa de Volta para Casa foi um programa que surgiu durante a desinstitucionalização, em que as pessoas saíam do hospital psiquiátrico, e esse programa organizava uma maneira dessas pessoas serem reinseridas na sociedade no âmbito da família. Centros de convivência, que hoje nós temos em Recife, né? Acho que, se eu não me engano, 2. Não, a gente tem um e vão abrir os próximos, para usuários da RAPS, unidades de acolhimento, que vão ser operacionalizadas para pessoas que sofrem com transtornos mentais relacionados ao uso de álcool e outras substâncias, tá bom? Então, a pessoa fica na unidade de acolhimento, muitas vezes em processo de desintoxicação, por 7 a 14 dias, e depois a unidade de acolhimento pode fazer parte do projeto terapêutico do usuário, dele ir para a unidade de acolhimento e depois retornar para ficar dentro das atividades do CAPS, da unidade de saúde. Hospitais gerais com leitos de desintoxicação e com leitos específicos para a saúde mental, ou seja, é uma forma da reforma psiquiátrica reorganizar e tirar do hospital psiquiátrico a figura de atendimento à crise e internamento em saúde mental, e esses leitos, que nós chamamos de leitos integrais, serem colocados dentro dos hospitais gerais. O SAMU, como uma porta de entrada de acolhimento às pessoas em crise de saúde mental, e a reabilitação psicossocial, dentre tantas atividades de se inserir essas pessoas no território. A gente tem o Compaz aí em Recife, que é uma ferramenta potente, quando as pessoas conseguem acessar. Então, nesse instrumento, vocês vão conhecer um pouquinho da rede de atenção psicossocial. Aqui, Micael, à esquerda, Oi? acho importante também colocar a diferença, né, que as residências terapêuticas é diferente de comunidade terapêutica. Ah, pronto. Né? Pode e ser. Também as UAS também são diferentes, né? Os conteúdos agora em Folha mais Abelha. E a abelha?
Fevereiro. Tem alguém com Foi na abelha época aí. da vacação. Então, vamos lá. A residência terapêutica ela é um dispositivo da rede de atenção psicossocial. Em Recife, eu acho que nós temos 52 ou 50. Elas são espaços de acolhimento para pessoas com transtornos mentais que não conseguem se inserir na sociedade com uma casa ou com uma família. Muitas dessas pessoas, elas perderam totalmente a vinculação com a família. E esse instrumento para pessoas com transtornos mentais, que não são relacionados a álcool e outras drogas, elas ficam morando nesse espaço com o apoio de profissionais cuidadores de saúde mental. Essa é a residência terapêutica. A comunidade terapêutica ela não é um dispositivo da RAPS. São muitas vezes locais vinculados a instituições religiosas que se configuram pela pregação da abstinência total do uso da substância em vários aspectos, sem o acompanhamento por uma equipe de saúde multiprofissional, que vai ser exclusivamente para pessoas usuárias de substâncias psicoativas. Então, a grande crítica do movimento de reforma psiquiátrica e de saúde mental é de que muitos desses espaços que funcionam como ONG, ou seja, não são nem pública nem privada, recebem verba pública para operacionalizar suas práticas que não estão baseadas nas evidências hoje de desinstitucionalização e organização da RAPS do Ministério da Saúde. Deu para entender? Deu sim. Para ficar bem assim, né? Colocar bem a diferença. Isso. É porque o nome é parecido mesmo, é verdade. Isso. Essa cartilha aqui, ela é maravilhosa, eu vou mandar para o e-mail de todo mundo, ela se chama Diminuir para Somar, Ajudar a Reduzir Danos e Aumentar as Possibilidades de Cuidado aos Usuários de Drogas. Ela é muito boa, vai ter um histórico da redução de danos. Quem não quiser ler nada, leia pelo menos essa cartilha, vai aprender muita coisa sobre redução de danos. Ela é focada para agentes comunitários de saúde, mas todas as equipes, todos os profissionais precisam conhecer. Ao lado direito, nós temos os CAPs da modalidade AD, ou seja, álcool e drogas, que existem no município do Recife. CAPS Luiz Cerqueira, do Distrito 1, que é um CAPS para acolhimento infanto-juvenil, tá certo? Então, menores de 18 anos. CAPS Vicente Araújo, fica lá no Rosarinho. CAPS adulto. CPTRA, que é um dos CAPS mais antigos do Brasil, é de 1990. É o único CAPS adulto que nós temos em modalidade 24 horas aqui no Recife para pessoas que fazem uso de álcool e outras substâncias psicoativas. Fica lá na Tamarindeira. O Eulâmpio Cordeiro, que é do Distrito 4, fica lá em Torrões, se eu não me engano. Não, Cordeiro, né? Cordeiro. O René Ribeiro fica em Afogados, ali pertinho da Policlínica. E o José Lucena, que fica no IPSEP. Os que não são 24 horas, como que é o caso do Luiz Cerqueira e o CPTRA são 24 horas, os demais eles funcionam de segunda a sexta no horário de manhã, tarde e noite, certo? Eles têm o terceiro turno. Mas se um usuário precisar de acolhimento 24 horas e ele não é de uma área do CAP CPTRA, ele vai ser encaminhado para o serviço que possui o acolhimento 24 horas, que é o CPTRA, mesmo não sendo usuário do território do CPTRA, certo? Aqui a gente tem algumas referências. Sigam Josefa Frederica no Instagram. Vou mostrar aqui para vocês de forma muito rápida algumas coisas bem interessantes que depois a gente vai mandar para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela inteira. Esse site aqui é de uma ONG de Pernambuco chamada Arco, que vocês acharão informações muito pertinentes e atualizadas sobre redução de danos. Ele é muito, muito, muito bom. Aqui é a cartilha que eu sinalizei para vocês, que ela está apontada para agentes comunitários de saúde, mas pode ser importantíssima para todos nós. Aprendi muita coisa lendo ela, que eu estava bem enferrujado. Aqui a gente tem o relatório do Escritório das Nações Unidas de Política sobre Drogas. Aqui nós temos um manual de redução de danos de um curso chamado Supera. Não sei se alguns profissionais já fizeram antigamente, mas era um curso muito bom sobre atualização em álcool e outras drogas, e ele tem esse capítulo específico de redução de danos que eu também vou mandar para vocês. Essa revista de redução de danos tem artigos mega atualizados sobre a estratégia no mundo inteiro, então aqui a gente pode visualizar artigos de 2026, tá vendo?
Aqui a gente tem um dos artigos mais citados no Brasil sobre redução de danos. Ele é um pouquinho antigo, mas ainda é uma das referências muito buscadas e apontadas para a compreensão da redução de danos como uma alternativa para a política de drogas instituída em diversos países, especialmente os latino-americanos. E é isso, minha gente. É um monte de informação, né? Redução de danos é um tema muito, muito amplo.